Bom, o tema desse vídeo é calor e primeira lei para massa de controle. E primeiro eu gostaria de começar conversando a respeito da interpretação da primeira lei. Então aqui a gente tem a primeira lei para massa de controle. Só lembrando, ΔU igual a calor menos trabalho, onde ΔU é uma propriedade do sistema e Q e W, calor e trabalho, são formas de troca de energia. Então, é importante a gente lembrar que um sistema tem energia interna. Energia interna é uma propriedade do sistema, né? Mas um sistema não tem calor, um sistema não tem trabalho. Calor e trabalho não são propriedades do sistema. Calor e trabalho são formas de troca de energia. Dizer que um sistema tem calor ou que o sistema tem trabalho é errado, porque calor e trabalho são formas de troca de energia, de transferência de energia. O que o sistema tem é uma energia interna, uma entalpia, uma entropia, um volume específico, uma temperatura, uma pressão, etc. Então a gente pode interpretar da seguinte forma. A gente pode pensar na variação da energia interna como uma variação do patrimônio energético do sistema. Dá para pensar numa conta de banco, por exemplo, que você tem lá um dinheiro guardado X lá em uma poupança. E Q e W é como um saque ou um depósito desse patrimônio energético. Então, sempre que você tem uma troca de calor ou um trabalho, esse fluido vai passar por um processo que vai trocar calor com o ambiente, rejeitando ou ganhando, e vai realizar ou ter realizado trabalho sobre ele, isso vai ser uma forma de saque ou de depósito de energia aí nesse patrimônio energético do sistema, que é a energia interna dele. Então aqui a gente tem alguns exemplos. O primeiro é trabalho realizado sobre o sistema, um trabalho de compressão, por exemplo. Então após essa compressão, o volume do fluido diminuiu e essa diminuição de volume está associada aqui nesse caso a uma pressão constante, né? A gente já viu esse sistema cilindro-pistão aberto para a atmosfera antes. Dessa forma foi realizado um trabalho de compressão sobre o fluido. Então você tem um fluido aqui, ele está sendo comprimido por esse pistão. Para esse pistão descer, um determinado trabalho vai ter que ser realizado e esse trabalho é a energia que está sendo adicionada no sistema. Você pode pensar que o fluido está resistindo a esse trabalho de compressão e para o pistão descer, o fluido precisa ganhar essa energia que está sendo transferida para ele em forma desse trabalho. Então, nesse caso, a gente vai considerar o calor como sendo zero para facilitar a visualização aqui. Então, a variação de energia interna vai ser menos o trabalho, né? Isso vem aqui direto, né, da equação da primeira lei. Então, corta o trabalho, ΔU igual a menos W. Isso vai ser maior que zero, porque W é menor que zero, né? Sinal negativo vezes um sinal negativo vai dar positivo. O que significa que a energia interna final é maior que a energia interna inicial. E essa energia interna vai variar em módulo exatamente igual ao trabalho aplicado sobre ela, né? Como se estivesse sendo depositada uma quantidade de energia. Então a energia, nesse caso, vai aumentar. No segundo exemplo, a gente vai pensar em calor sendo rejeitado pelo sistema. Isso pode ser entendido pelo um saque de energia. Então essa poupança, né, esse patrimônio energético do sistema, ele vai diminuir. Então vamos pensar aqui em um processo a volume constante. Dessa forma, o trabalho vai ser igual a zero. Então, na hora que a gente simplificar aqui a equação da primeira lei, ΔU vai ser igual a Q apenas. Então, aqui a gente já tem esse resultado. Se a variação de volume é igual a zero, a gente vai ter aqui um processo onde o calor vai ser rejeitado pelo sistema, causando aqui uma variação da temperatura interna. A agitação das moléculas dentro desse volume aqui, que não vai variar, vai diminuir, causando uma diminuição da temperatura e logo uma diminuição da energia interna, né? Então essa energia está sendo rejeitada pelo sistema, o calor é negativo. E o que a gente vai ter como resultado? O ΔU, que é igual ao Q, é menor do que zero, né? Então a energia interna inicial era maior que a energia interna final. A energia, nesse caso, vai diminuir. A gente já conhece a primeira lei, a gente tem nossa primeira ferramenta para o cálculo do calor trocado em algum processo termodinâmico.
e a gente pode voltar para a questão lá do fluido hipotético. Então, só relembrando o que a gente já fez, a gente já calculou o título, a temperatura final e o trabalho realizado pelo fluido durante esse processo. Então, vamos só imaginar primeiro o que vai estar acontecendo com essa troca de calor para a gente já prever se ela vai ser positiva ou negativa. Então, a gente pode lembrar aqui, né, que o nosso ΔU é igual aqui menos W, e a gente vai ver aqui que o W, nesse caso, é positivo, então esse sinal, no caso, esse menos W vai continuar negativo nesse caso. Então aqui a gente está partindo de uma situação onde o fluido é bifásico, com 50% do seu volume em vapor. A gente já calculou anteriormente aí o volume específico em 1, já achou aqui o título, então as demais propriedades, energia interna e entalpia, vão se comportar de forma bem similar ao volume específico, ou seja, o seu valor vai estar bem mais próximo do líquido saturado na situação 1. E a gente está partindo de uma situação de menor energia para uma situação de maior energia. Então, o ΔU aqui, a gente está esperando um aumento. Então, olha só, se a gente ignorar esse calor aqui, deixar só o menos W, a gente já viu que o sinal do trabalho não vai cancelar esse sinal negativo aqui. O que implica que se não houvesse calor trocado, essa variação de energia seria negativa, né? E exatamente igual ao trabalho. Mas como tem um calor e a gente está esperando um aumento da energia interna, e somente o trabalho causaria uma diminuição da energia interna, a gente pode esperar um calor positivo, ou seja, um calor sendo adicionado ao sistema, e de módulo bem maior que o módulo do trabalho, para de fato ter uma adição de energia considerável, né? Porque a energia do vapor saturado, a energia interna do vapor saturado, é bem maior que a energia interna aqui do líquido vapor saturado, a título de 0,04 ou 4%. Então, agora a gente vai calcular o calor trocado durante o processo. A primeira forma é pela primeira lei, utilizando a energia interna. A segunda forma também é pela primeira lei, mas a gente vai utilizar uma outra propriedade termodinâmica. Então, aqui apenas isolando o calor, a gente vai ter que calor é igual a ΔU mais W. Como W é positivo, a gente vê que o calor ele vai ser até maior do que a variação de energia interna, né? Porque o trabalho, nesse caso, influencia negativamente, né? Como tipo um saque nesse patrimônio energético do sistema. Então, da tabela do fluido hipotético, eu fiz um recorte para a gente pegar outros valores agora de energia interna e também de entalpia. Então, a energia interna do líquido saturado, a temperatura e pressão do fluido é de 290 kJ por quilograma. E a do vapor saturado é 2.630 kJ por quilograma. Aqui gostaria de fazer um comentário só a respeito do seguinte: a entalpia é a energia interna mais a pressão vezes o volume. Então, vamos fazer um cálculo bem rápido aqui para verificar esse resultado nas tabelas termodinâmicas. Então, vamos pegar aqui primeiro o caso do vapor saturado, que vai ficar bem mais evidente. Então, a energia interna do vapor saturado é 2.630. A pressão aqui é de 150 kPa e o volume específico do vapor saturado, está anotado aqui em cima, é 0,5 metro cúbico por quilograma. Então, se a gente faz essa conta aqui rapidinho, 2.630 mais 75, 2.705, exatamente o valor esperado aqui. Então, aqui vamos dar uma olhada nas unidades que a gente está somando aqui, né? Então, a energia interna é kJ por quilograma e pressão vezes volume específico vai ser aqui kilopascal vezes metro cúbico por quilograma. Então, se a gente fizer uma decomposição de kilopascal, a gente vai ter kilonewton vezes metro quadrado vezes metro cúbico por quilograma. Então, olha só aqui, corta, corta, kilonewton vezes metro dividido por quilograma. E newton vezes metro é joule, então quilojoule por quilograma. Então, a unidade de entrada da pressão para o cálculo da entalpia é quilopascal, desde que a energia interna seja dada em quilojoule por quilograma. Então, agora voltando ao nosso problema, a gente já consegue calcular a energia interna em 1, vai ser a energia do líquido mais
o volume vezes a energia interna de evaporação, né? Que é aquele ULV, nada mais é do que o V menos o L. E aí a gente chega no resultado de 299,36 kJ por quilograma. Como a gente já esperava, está bem mais perto da energia interna do líquido, bem próximo mesmo, do que a do vapor. E a energia interna em 2 é exatamente a energia interna do vapor saturado, né? O estado 2 ele é vapor saturado. E dessa forma, apenas completando o cálculo, a gente já viu que o calor vai ser ΔU mais W, e o ΔU é a massa vezes o ΔUzinho. Então a gente vai ter massa vezes esse ΔUzinho, mais o trabalho que a gente já calculou anteriormente de 1056 MJ, né? Nesse caso 1.056.000 kJ, e a gente vai ter o resultado de 34.136 MJ para o calor trocado. Vocês podem perceber que o calor trocado ele é bem maior que o trabalho, e a gente já sabe por quê, né? Porque esse calor trocado ele tem que suprir tanto a variação da energia interna quanto o próprio trabalho, porque esse trabalho que o fluido realizou representa uma perda de energia do fluido, representa um saque energético nesse patrimônio energético do fluido. Então agora a gente vai calcular utilizando também a primeira lei, mas pela entalpia. E a gente consegue utilizar isso sempre que a pressão for constante. Por quê? Porque nesse caso, ΔU igual a Q menos W, o W, a pressão constante, é P vezes 1 ΔV. Se a gente isola o Q, a gente vai ter ΔU mais P ΔV, trocando o sinal aqui, né? E a gente vai ter exatamente ΔH. Por quê? Aqui a gente vai ter exatamente o 1 mais PV1 menos o 2 mais PV2. Entalpia em 1 menos a entalpia em 2, né? No nosso caso vai ser H2 menos H1. Então, continuando aqui, a gente consegue também calcular o H1 e o H2. Da mesma forma, a gente espera um H1 muito mais próximo do H do líquido do que do vapor, e é exatamente o que acontece aqui. Inclusive, esse resultado é bem próximo do U, isso porque o volume específico é muito pequeno, né, do líquido saturado. Então, quando você multiplica a pressão por esse volume específico bem pequeno, o resultado para a entalpia é uma variação aqui, né, na primeira casa decimal em relação à energia interna para esse fluido hipotético. Se você der umas olhadas nas tabelas aí da água saturada, você vai ver que é até menor. Então aqui dando sequência, calculamos o H1, o H2 vai ser exatamente o H do vapor saturado, e a gente chega no mesmo resultado que a gente chegou calculando a energia interna. Isso porque o trabalho é a pressão constante. Então, como o trabalho é a pressão constante, a gente consegue chegar exatamente nesse ΔH aqui, olhando o 2 mais PV2 menos o 1 mais PV1. Lembrando apenas aqui da nossa dica para a interpretação da primeira lei, pensar em ΔU como uma variação do patrimônio energético do sistema, em Q e W como saque ou depósito de energia, como a gente já tinha sugerido anteriormente.